Governar hoje em tempos difíceis e de crise é muito difícil e exige um grande dose de responsabilidade. Obriga a refletir seriamente sobre o alcance das nossas medidas e sobre a eficácia das medidas. Uma coisa é governar em tempo de vacas gordas, outra é governar em tempo de vacas magras. E o tempo de crise, de grande concorrência no turismo e de grandes dificuldades é um daqueles períodos onde cada medida deve ser ponderada e onde, além de se estudar e tomar as medidas mais adequadas, é preciso ter sentido de negociação. Hoje em dia não se pode estar sós para quem tem responsabilidades de governação. Estar só é estar isolado, é não falar com ninguém, não concertar posições com ninguém e não ter nenhum tipo de influência, não só sobre o exterior, como sobre a nossa própria terra. Bem, isto a propósito daquilo que se prepara a nível nacional, que é a alteração do IVA por duas vezes. O IVA por duas vezes pode ser alterado nos próximos tempos com graves incidências no turismo. Nesta unidade hoteleira em que estamos e noutras unidades hoteleiras de uma indústria que é praticamente 40%, para não dizer metade, de toda a atividade económica, da Madeira. Acontece que o IVA da restauração, neste momento na Madeira, é de 9%. Por via da diminuição da margem que nós tínhamos até agora, como conquista da autonomia, de poder alterar as taxas até 30% do seu valor nacional, e por via dessa diminuição para 20%, coisa que aconteceu já com esta coligação PSD-CDS, e que não foi objeto de nenhum tipo de protesto, reserva ou mera declaração por parte do Governo Regional. Em razão disso, o IVA da restauração sobe de 9% para 10% e o IVA da hotelaria passa de 4% para 5%. Acontece que está de novo a coligação PSD-CDS a propor uma alteração das taxas intermédias do IVA, se não mesmo da taxa base, mas concentremos-nos na taxa intermédia. A taxa intermédia, como eu vos disse, é a nível nacional 13%, 9% na Madeira. Se esta alteração ocorrer e se o IVA sobre a restauração passar para a taxa normal, isto significa que o IVA na restauração passa para 18%. Foi 9% no passado, será 10% já com esta coligação e passa no imediato para 18%. Duplica o valor da taxa do IVA. Isto tem extrema gravidade, não só sobre a restauração propriamente dita, como eu disse há 2 dias, mas sobre a hotelaria, que é aquilo que quero falar hoje. Acontece que o setor da restauração, o F&B, para usar a nomenclatura da hotelaria, representa 30% ou 40% das receitas totais da hotelaria madeirense. Digamos 1/3, para simplificar. 1/3 das receitas totais da hotelaria provém das atividades de restauração e bebidas. E acresce também o facto que nenhum governante pode esquecer que este negócio tem as suas contratações efetuadas até outubro do próximo ano, até outubro de 2012. O que significa que qualquer alteração terá uma incidência sobre as margens do próprio negócio. Ou seja, este tipo de medidas afeta seriamente a competitividade do setor. Recordo ainda que as taxas de IVA na restauração de países concorrentes é substancialmente diminuta face àquilo que passará a existir na Madeira. Dou-vos como exemplo de países próximos, nossos, a Espanha, o IVA sobre a restauração é de 7%, a França, o IVA é 5,5%, a Itália 9%, a Grécia 9%. E a Madeira poderá passar a 10%, é já seguro, para 10% e para 18% a breve trazo. E acresce ainda o facto de que estes países já anunciaram
que não mexerão no IVA, nas taxas de IVA, nem da hotelaria, nem da restauração. Tudo isto para vos dizer que eu tenho razões de preocupação e acentuo aquilo que disse inicialmente. Governar hoje exige um grande sentido de responsabilidade e uma grande ponderação sobre o impacto que as nossas medidas têm sobre as empresas e sobre as famílias, neste caso sobre as empresas. É por isso que expresso neste momento e no contexto de uma unidade hoteleira a minha mais séria preocupação com esta situação. Comentasse aquela notícia de que realmente a dívida da região passou para 8 mil milhões e tal de euros à conta de faturação alegadamente de despesa não faturada e que tem a ver com o IVA. Qual é realmente, até onde é que vai esse buraco? Quais são os impactos disso na dívida da região? A situação das contas da região só se conhecerão em toda a extensão num dia que seja feita uma auditoria às contas públicas da região. Uma auditoria que tem que ser feita por uma entidade externa. O Governo Regional não merece confiança para que possa ser ele próprio a assumir essa clarificação. Em nome da clarificação, da transparência, da informação ao cidadão, essa auditoria terá que ser realizada. E é bom que seja realizada, porque a dívida pública madeirense é de tal forma elevada que só é possível encarar a solução do problema quando de uma vez por todas se conheça a real extensão da situação financeira. Para usar uma expressão muito conhecida e popular, terá que se abrir os armários todos e deixar cair os esqueletos que vão sair dos armários, que vão cair dos armários, para nessa altura sabermos qual é o estado real do caos nas finanças públicas. Eu temo que isso seja feito mais a mal que a bem. Fazer a bem, que é o que nós faríamos, se formos governo na região, fazer a bem, é nós próprios tomarmos a iniciativa, com uma entidade credível, o INE, o Banco de Portugal, ou uma entidade equivalente, de fazer essa auditoria em que nós próprios participamos e participam os serviços da Administração Regional. Fazer a mal é aquilo que acontecerá com a Troika, porque é para todos certamente evidente que não haverá financiamento para as necessidades da região nos próximos tempos sem que a realidade total seja conhecida. A Troika tem estas instituições internacionais têm por hábito pôr condições ao financiamento das regiões, como dos países, e fazer a monitorização dessa situação, o que significa, pelo menos de 3 em 3 meses, estarem no terreno e avaliarem a situação e o grau de implementação das medidas. E, portanto, acho que auditoria sim, de preferência uma auditoria feita com gente séria e credível, que seria o nosso governo e com a nossa própria participação, não, mas inevitável, com a mão estendida para a Troika. Foi no governo de Durão Barroso que se fez uma auditoria às contas do Estado, a pedido Este exemplo das auditorias já aconteceu em Portugal, quer no tempo de Durão Barroso, do governo de Durão Barroso face ao governo anterior de António Guterres, quer com José Sócrates, com o governo anterior de Durão Barroso, Santana Lopes, neste caso. Portanto, é algo que os governos se socorrem para conhecerem o estado de situação de partida, da situação de partida.